A Bíblia Sagrada, Velho Testamento, Livro de Números, capítulo 27. As leis da herança. Versículo 1. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Versículo 2. E apresentaram-se diante de Moisés. Diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo, versículo 3: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado, e não teve filhos. Versículo 4. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família? Porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Versículo 5. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor. Versículo 6. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, versículo 7. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Versículo 8. E falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filhos, então fareis passar a sua herança à sua filha. Versículo 9. E se não tiver filha, então a sua herança dareis a seus irmãos. Versículo 10. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Versículo 11. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for o mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés, sobe a este monte de Abarim, e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Versículo 13. E, tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Versículo 14. Quando no deserto de Zim, na tenda da congregação, fostes rebelde ao meu mandado, de me santificar nas águas diante de seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Versículo 15. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo,
Versículo 16. O Senhor, Deus dos espíritos, de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação. Versículo 17. Que saia diante deles, e que entre diante deles, que o faças sair, e que o faças entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué, designado sucessor de Moisés. Versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há espírito, e impõe a tua mão sobre ele. Versículo 19. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos dele. Versículo 20. E põe sobre ele da tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Versículo 21. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor, conforme a sua palavra sairão. E conforme a sua palavra entrarão, ele e a todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Versículo 22. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué e apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação. Versículo 23. E sobre ele impôs as suas mãos. Ele deu o mandamento, como o Senhor falara por intermédio de Moisés.